um cara determinado, né? Obcecado. Introspecção. Perseverante. Excepcional. Ayrton Senna da Silva era excepcional. Eu conheci o Ayrton Senna na época que eu era repórter da TV Bandeirantes, numa reportagem que eu fui fazer no Autódromo de Interlagos. Ele ainda não era conhecido, ele ainda não era o nosso ídolo das corridas. Ele estava treinando aqui em Interlagos e o motor quebrou. E aí, na época, ele nem conhecia meu pai. Foi mais por o nego ficar falando. Aí falaram que tem um espanhol lá na Moca. E aí ele conseguiu o endereço e foi até lá levar o motor para fazer, que é aquele motor ali. E aí ele deixou o motor, meu pai na ocasião fez um orçamento para ele, só que falou, esse motor aqui não tem conserto. E aí ele acabou comprando outro motor e esse motor ficou desde que ele deixou para conserto. Eu estava começando a trabalhar como jornalista, estava no segundo, terceiro ano de profissão, ainda estudando na Casper Libero. E eu peguei um trabalho na revista Autosport para fazer uma reportagem sobre um carro da Univel. A Univel era uma fábrica de acessórios para automóveis de propriedade do pai do Ayrton, o seu Milton. Eu fui fazer uma matéria sobre esse carro, conheci, fiquei mais próximo. Eu comecei a cobrir kart naquela época também. E aí nasceu uma amizade que durou bastante tempo. Eu acredito que seja uma coincidência de escolhas de escola na época, né? Em 1970, eu estava numa escola bem pequena, chamava-se Externato Assis Pacheco, e eu prestei uma prova para ir para a quinta série. E caí no Colégio Rio Branco, que fica ali na Higienópolis, e na época era considerado a melhor escola de São Paulo, né? Então meus pais faziam questão de investir nessa parte da escola. E eu caí na primeira Q, que era a primeira, engraçado assim, a gente lembra detalhes, né? E o Ayrton Senna era da minha turma, e ele era baixo, né, assim como eu, então ele sentava do meu lado na cadeira, né? E ele era uma pessoa assim, que falava pouco, eu também falava pouco, prestava atenção na aula, só que ele estudava para valer e eu não, né? Ele era um cara muito leal, muito próximo dos amigos, né? Profissionalmente era extremamente focado. E como todo adolescente na época, era bem agitado. Pra mim, bom, eu sou meio suspeito para falar, mas assim, era um cara simples, normal, humilde. Então assim, atencioso. Então assim, era uma pessoa normal. Tanto é que às vezes, uma vez ele foi lá na Moca visitar a gente e foi sem segurança, sem nada. E o que eu mais gostava assim dele era uma coisa, ele era muito generoso, muito educado e ele era muito rico já, né? Porque ele ia de Mercedes branca para a escola, eu ia a pé, né? E aí, e a minha mãe falava, leva o lanche. Eu falava, mãe, não vou levar lanche, porque ninguém leva lanche, porque todo mundo compra na lanchonete da escola, né? E eu não tinha dinheiro para comprar, eu tinha dinheiro só para estudar, né? Bom, e aí ele percebia isso e ele me trazia um misto quente, que eu acho que era o misto quente melhor desse planeta, com uma garrafinha de Guaraná, todo intervalo nosso, que a gente chamava de recreio na época, né? Aí depois a gente comia esse lanche, ele muito educado sempre me oferecia, eu ficava meio envergonhada de aceitar, mas eu tinha uma fome assim, eu ia lá e comia, né? O Ayrton tinha uma característica, para mim, linda. Ele era um cara muito humilde. E ao lado de uma educação muito forte, ele era uma pessoa determinada, um cara obstinado, um cara focado, disciplinado.
e, acima de tudo, um apaixonado pelo automobilismo. Ele sabia onde ele queria chegar. O Senna foi um pouco humano, porque eu acho que todo ídolo é controverso na essência, né? Todo ídolo ele tem momentos de glória e momentos ruins, né? De decisões erradas, né? De histórias polêmicas na carreira, né? O Senna não era tão polêmico na questão na parte pessoal, mas em pista ele era um adversário tão duro quanto os outros. Como a nossa convivência era basicamente profissional, a gente estava sempre junto dentro de um ambiente profissional. E ele era extremamente... demandava muito. Eu acredito que ele tinha tanta certeza que ele era o melhor, que ele tinha como certo que todo mundo sabia que ele era o melhor e todo mundo sabia o que ele ia querer. Das coisas que eu me lembro, porque é interessante, né? Nós éramos mais ou menos, acho que uns 45 alunos na sala, e eu não me lembro de todas as pessoas, mas ele sempre foi muito marcante pela personalidade dele, sabe? Ele parecia, assim, ser uma pessoa já mais velha, sabe? Que a gente. A gente era meio criança e ele sempre tinha um comportamento um pouco mais maduro, eu acredito, né? Porque ele ali, perto das outras, nós na época, ele era de um nível econômico acima da média, entendeu? E ele nunca se posicionou como tal, né? Tipo, ah, eu sou a pessoa, sabe? Não, ele sempre foi mais humilde na postura dele. Ah, meu pai falava que era um piloto que era para prestar atenção nele, que esse cara ia ficar bom e que podia demorar um pouco, mas que ele ia ser bem conhecido. E aí tanto é que o cara chegou onde chegou, por onde ele passou, ele ganhou tudo. E sempre que ele podia, ele mandava notícias pro meu pai, através de carta, ou quando não ligava, ou quando não às vezes aparecia na oficina, entendeu? Na ocasião, quando ele começou a correr, e que ele começou a se destacar, o pai dele falou, se você quiser correr, você vai trabalhar. E nessa época ele ia parar de andar, porque o pai não queria, não vou dizer dar apoio, porque o pai sempre deu o primeiro apoio para ele, mas quando ele queria correr mesmo, o pai não queria bancar ele. Aí meu pai foi atrás de tudo e bancou ele. Arrumou kart na Mini, motor meu pai que fazia, os pneus, a fábrica de pneu arrumava pneu, entendeu? Mas o pai sempre acompanhou, mas sempre quem bancou ele mesmo foi o meu pai. E aí sim que ele começa já uma fase da vida dele já com aquele ganhando prêmios, né? Não com a Fórmula 1, mas com aquela outro estilo de corrida, né? Com um carro um pouco inferior, e ali ele começa a se destacar. E eu me lembro bem, eu estava lendo uma revista, a revista Veja, e já tinha uma propaganda dele, assim, mostrando que ele estava em destaque. Eu falei, nossa, o Ayrton Senna está aqui. E ele tinha, assim, na mesa, ele punha os carrinhos dele, sabe, assim, quando a gente era criança, né, já mostrando que era uma coisa que ele gostava, né. O cara, quando ia para as corridas, nunca perdia a viagem. Então, sempre, ele sempre queria ganhar. Segundo, para ele, era a derrota. Então, cada vez que quando ele apanhava, ele vinha para a pista para treina. Era um cara dedicado, né? E eu lembro que quando ele ia fazer uma prova, ele queria tirar 10, ele queria isso, entendeu? Ele tinha um nível de exigência com ele mesmo sempre muito alto, tá? O sarrafo, sabe? Isso é uma característica da personalidade dele. E ele demandava essa atenção de quem estava ao redor dele, né? Teve uma situação que eu achei muito chata, inclusive, que é um treino para um grande prêmio no Rio de Janeiro, e ele estava usando pneus da Pirelli. E os pneus da Pirelli não estavam dando certo no Rio. Estavam fazendo muita bolha na banda de rodagem. E o engenheiro que era o que comandava a equipe da Pirelli na época, o Mário Mezzanotti, era uma pessoa extremamente dócil, gentil, enfim, era um gentiluomo, né, como um italiano diria, um gentleman.
E o Ayrton desceu do carro, mas ele reclamou tanto, ele falou tanta... Ele foi extremamente agressivo com a situação. E foi uma coisa que marcou nesse lado exigente dele. Por outro lado, em outras situações, ele foi extremamente bondoso. Um teste de pneus, muito tempo depois, acho que foi em 88, alguma coisa assim, teste de pneu em Monza, e apareceu um casal de brasileiros lá, vestidos assim, de um jeito meio simples e tal, procurando o Ayrton e o Nelson para pedir ajuda para voltar para o Brasil. Aí o Nelson me chamou e falou, fala com o teu amigo lá, vamos pagar a passagem para esses caras voltarem para o Brasil, ver se ele topa, a gente divide. Tudo bem. E o Ayrton topou, apesar de na época já estar com uma relação meio complicada com o Nelson, ele topou. Eu queria dizer uma coisa importante que eu não falei nessa entrevista ainda. O Ayrton era uma pessoa de fé. Ele tinha muita fé. Ele tinha uma religiosidade, ele acreditava em Deus. Era um detalhe muito importante na personalidade dele. Ele tinha uma Bíblia. Ele era um homem de muita fé, ele acreditava. Mas não foi só esse ingrediente, né? Aqueles outros todos, determinação, disciplina, foco, treino. Ele treinava muito. Ele examinava o carro, ele mantinha a forma física dele. Foi um exemplo para todo mundo ele. Então, quando meu pai falava dele, obviamente que a gente se inspirou um pouco nele, entendeu? E quando eu fui campeão brasileiro, uma coisa que marcou foi quando ele ligou para mim. Falei, nunca jamais esperava que um cara ia me ligar e falar, foi você que foi campeão brasileiro? Eu falei, foi. Aí me deu os parabéns, tudo, e aí depois quando ele falou com meu pai, mas isso aí foi o que marcou, quando ele ligou para mim me dando os parabéns quando eu fui campeão brasileiro. Ele gostava de isolar cada momento. Então, por exemplo, o que ele fazia nas férias era dele, e eu estou em casa, estou com a minha família, enfim, ele separava, eram os momentos dele, do Ayrton, não era do piloto, era da pessoa. Né? Quando ele está entre amigos e está relaxado, quando ele estava entre amigos e relaxado, aí sim ele se dava a liberdade de fazer uma brincadeira, entrar na brincadeira dos outros e tal, mas não era uma coisa assim comum, era reservada para poucas pessoas. Velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. A gente estava lá em Imola, deu a batida, foi um fim de semana extremamente diferente, tinha alguma coisa no ar que estava diferente. Né? A gente teve acidente na sexta com o Rubinho, no sábado com a perda do Katzenberger, que era um piloto super tranquilo, super de boa. Quando eu vi a imagem dele no chão, parado, a minha primeira reação foi: o Ayrton sabe que se ele ficar quieto, ele está ajudando o pessoal do socorro a ajudá-lo. Então, a gente estava em Florianópolis, num campeonato pan-americano, e estava tendo corrida nesse final de semana, de Fórmula 1. E, a gente estava assistindo a corrida. E quando deu a batida lá, meu pai ficou meio abalado, porque ele acabou levantando da cadeira, foi embora pro hotel, tomou um banho e veio embora para São Paulo. E eu tava com uma amiga dermato, ela falou, Cândida, o Ayrton morreu, sabe? E assim, e aí passa um filme, né? Da pessoa, de tudo que você passou com a pessoa. É interessante, né? Você lembra detalhes do sorriso, do sanduíche, do guaraná, do pinipim, assim, passou tudo aquilo, né? na minha mente, e eu, na hora, fiz a minha prece, eu falei, filho, chegou o momento de você ir, e quantas coisas ele não fez, né? Porque depois a gente ficou sabendo de coisas que ele promovia para uma série de hospitais, de coisas que ele não gostava de falar muito, que era dele, ele que estava fazendo, ele que estava doando, né? Ele tinha esse lado que
que é um perfil dele mesmo isso, sabe? De querer fazer, mas ser um pouco transparente nisso. Ele não gostava muito de chamar atenção. O cara fazer o que mais gostava e acabar morrendo daquele jeito. Porque, meu, muita gente bate, mas naquela final de semana a bruxa estava solta, né? Que não foi só com ele que aconteceu aquilo, né? Então é um cara que ele pressentia as coisas, sabe? Por ele não teria corrido naquela corrida, o Ayrton. E várias vezes ele declarou para meu pai, quando o carro estava ruim, enfim, no Grande Prêmio Brasil, meu pai foi até lá e conversou com ele dentro do box e falou para ele que porque o ano anterior o carro era fantástico. No ano que ele foi andar, o carro não era legal. Aí ele falava pro meu pai que o carro era uma carroça, que machucava aqui. Então foi um baque para todo mundo isso aí. No momento, no dia do acidente, você tem um trabalho a fazer. Que é informar, buscar informação, checar informação. E nessa balada, você se isola e faz o teu trabalho, né? Agora, no dia seguinte, você já vê que alguma coisa mudou, né? Aí você começa a relembrar detalhes, você começa... no caso, eu estava com alguns colegas europeus, a gente viajava sempre em grupos, assim, para ficar no mesmo hotel, dividir carro de aluguel, essas coisas todas. E no caminho do hotel para o aeroporto de Bolonha, o assunto era, acabou-se uma época na Fórmula 1. Para mim e para milhões de brasileiros, a Fórmula 1 perdeu a graça. A Fórmula 1, para nós brasileiros, era Ayrton Senna. Ligávamos a TV e queríamos ver o Ayrton dando um show na pista. Com a morte de Ayrton, nós perdemos um ídolo e a emoção da Fórmula 1. Causou para todo mundo uma comoção muito grande. Então, a representação daquele herói, né, para o povo brasileiro naquele momento era muito forte. E eu tive um caso de uma paciente que na época ela estava com 9 anos, que ela viu essa situação na televisão e ela teve uma reação muito forte, que é começar a beber água. Então ela desenvolveu um negócio chamado diabetes insípidos psicogênico. Então, durante muito tempo eu tive que trabalhar isso com ela, porque a morte dele foi tão chocante para aquela criança que ela começou a beber água e ela nunca mais concentrou a urina. Ela usa até hoje um hormônio que é a desmopressina para concentração da urina. Ela nunca mais concentrou a urina. Isso é descrito, né? É um tipo de diabetes insípidos, não diabetes mellitus, mas um diabetes insípidos devido a um trauma. Aquilo foi muito traumatizante para ela. Então, a gente ficou por alguns anos falando sobre isso, sabe? O quanto isso mexeu com ela. Porque, para muitas crianças da época, ele era o máximo. As pessoas depois nem gostavam mais de assistir. E eu morava na Europa, eu não morava no Brasil. Honestamente, eu não tinha... Hoje eu tenho uma dimensão maior dessa situação. Mas na época... Eu morava lá, não vinha para o Brasil, eu não tinha ideia da dimensão dessa importância. Eu sabia que o futebol não estava bem, o Brasil não tinha nenhum ídolo e o Ayrton foi preenchendo esse espaço. Isso daí eu tinha noção. Mas a noção de quão grande era essa importância, para mim foi uma coisa que na época não falou muita coisa, né? Você vê que até hoje o cara é lembrado. Nós passaram mais de 30 anos e o cara é lembrado para sempre. Quando tem Fórmula 1 aí, vem gente direto, liga direto, manda flores do Japão pra gente, todo o Grande Prêmio Brasil. A construção do ídolo é legal. Eu acho que por isso que me chama mais atenção na história dele, porque tem de tudo. Tem de tudo. Tem drama, tem comédia, tem suspense, tem terror, né? Tem redenção. É a jornada do herói mesmo, assim, né? Tipo, na acepção da palavra, né? Não só o herói, Ayrton Senna, não, o nosso rei das manhãs, alguma coisa nesse sentido, não. Ele realmente teve momentos de altos e baixos, de erros, de acertos que toda pessoa tem, todo profissional, todo piloto tem, todo jogador de futebol tem.